Você já parou para pensar como era a vida na Idade Média? Aqui você irá descobrir os principais acontecimentos da Idade Média e suas curiosidades. Trovadorismo é um estilo de época surgido na Idade Média. Nesse período histórico predominava o teocentrismo, a ideia de que Deus é o centro de tudo, pois a Igreja Católica, com poder econômico e político, exercia total domínio no Ocidente. Canções medievais faziam parte da literatura de trovadores. Esse tipo de produção literária foi dividido em 3 estilos básicos, cada um com suas próprias características. São eles: as canções de um amigo, as canções de amor e as canções de desprezo ou maldizer. As cantigas de amor são escritas em primeira pessoa. Nelas, o poético declara o seu amor a uma dama, tendo como pano de fundo um ambiente palaciano. Esse tipo de cantiga mostra a servidão amorosa dentro dos mais puros padrões da vassalagem. Dessa forma, a mulher é vista como um ser inatingível, uma figura idealizada, a quem é dedicado um amor sublime e também idealizado. Um exemplo de cantiga de amor é de Bernardo de Bonneval. A dona que eu amo e tenho por senhor, a mostrar-me a Deus se vou sempre a ser força, não dá-me amor. A que tenho eu por lume destes olhos meus, é porque choram sempre a mostrar-me a Deus, se não dá-me amor. O principal assunto da canção é o sofrimento pela mulher que ama, mas que não pode ter consigo. Podemos comparar essa canção com a música O Céu Explica Tudo, de Henrique Juliano. O céu explica tudo pros nossos corações, as estrelas são as várias paixões que eu tive. O céu explica tudo. Na letra retrata a ilusão que o eu lírico tem sobre sua amada e que as respostas de tudo estão no céu e que a partir dele surgirá sinais. Você já teve curiosidade em saber como as pessoas lá na Idade Média se vestiam? A vestimenta básica era uma espécie de túnica, mas a partir dos séculos 12 e 13 a coisa começou a ficar mais refinada. As roupas e os sapatos da época eram bastante volumosos e escondiam quase inteiramente o corpo, especialmente o da mulher. As mais jovens até chegavam a revelar o colo, mas a igreja sempre desaprovou os decotes. Pode-se dizer também que já existia moda naquele tempo, com a introdução de novidades na forma de vestidos, chapéus, sapatos, joias, etc. Vestuário básico das mulheres incluía roupa de baixo, saia ou vestido longo, avental em mãos, além de chapéus com formas as mais variadas. Na época, cabelos presos identificavam uma mulher casada, enquanto as solteiras usavam cabelos soltos. As cores mais usadas pelas mulheres eram o azul real, o bordô e o verde escuro. As mangas e a saia dos vestidos eram bufantes e compridas. As mais ricas usavam acessórios, como leques e joias. Para os homens, o vestuário se compunha de meias longas até a cintura, culotes, gibão, uma espécie de jaqueta curta, chapéus de diversos tamanhos e sapatos de pontas longas. Classic Blue é a cor do ano de 2020, eleita pela Pantone. A tonalidade de azul transmite introspecção, clareza, proteção, confiança, calma e uma base estável e confiável em meio a um mundo tão tecnológico e digital. Musgo, militar, folha, esmeralda lima ou mint. As cores estarão presentes em looks e acessórios para a próxima estação. A grande busca pelos tons que nos aproxima da natureza é por conta da busca pela sustentabilidade, que foi despertada por conta de catástrofes naturais ou acidentes causados pelo homem nas últimas décadas. Agora, a tendência que usava na Idade Média é que as mulheres usam mangas bufantes, extra longas e volumes inflados que estão nas principais tendências de 2020. Os conjuntinhos agora são usados com tênis e podemos encontrá-los em cores nada óbvias. As piores pandemias aconteceram durante a Idade Média, já que naquele período não existiam vacinas. A cólera, conhecida desde a antiguidade, teve sua primeira epidemia global em 1817, causando novos ciclos epidêmicos, de tempos em tempos. Sua transmissão é feita por meio de água ou alimentos contaminados, com fezes humanas que têm uma bactéria Vibrio cholerico. Essa bactéria faz com que as células intestinais produzem muito líquido e é isso que desencadeia os principais sintomas: diarreia, cólica, vômito e enjoo. O tratamento é feito à base de antibióticos, já que a vacina disponível é de baixa eficácia.
Em 2015, a Organização Médicos Sem Fronteiras tratou 35.500 pessoas com a doença. O médico sanitarista inglês John Snow foi o responsável por manter a Inglaterra livre da doença na metade do século XIX, ao perceber que a cólera era causada pelo consumo de água contaminada com fezes humanas. A sífilis também foi uma das principais doenças afetadas na Idade Média. As casas de prostituição na Europa fizeram com que a sífilis se espalhasse rapidamente no final do século XV e início do XVI, matando milhares de pessoas. Porém, surpreendentemente, após essa fúria inicial, a doença parece ter evoluído para uma forma menos violenta, embora ainda muito grave. A doença havia evoluído sendo superada pelas defesas imunológicas de pessoas do Novo Mundo. Após alguns milhares de anos, a doença propaga-se por contato sexual. O tratamento é feito com auxílio médico. Curto prazo, resolve-se em dias ou semanas. Requer um diagnóstico médico. Como que as pessoas imaginavam a criação das coisas? Um mito é uma narrativa de caráter simbólico e magético, ou seja, um mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo de ser das personagens a origem das coisas. Sendo dessa maneira, é correto dizer que o mito depende de um tempo e espaço para existir e para ser compreendido. Sem dúvida, o mito Deuses Primordiais é uma das principais histórias da mitologia grega, que tem como referência a Teogônia, principal obra de Hesídio. Nela, o poeta grego faz referência ao início do universo, quando nasceram os deuses primordiais, as primeiras entidades da mitologia grega. Tudo começa no vazio onde originou-se espontaneamente o primeiro dos deuses da mitologia grega, o Caos. Dele nasceram outros primordiais que, por sua vez, deram a origem aos demais. A filosofia da Idade Média atingiu seu auge no século XIII. Em geral, pode-se dizer que o tema mais importante da filosofia medieval foi a questão da relação entre fé e razão. Seus filósofos eram todos homens religiosos e das mais diversas confissões, católicos, cristãos, ortodoxos, judeus e muçulmanos. O objeto central de sua reflexão foi a análise das diferenças e a relação entre os dogmas aceitos pela fé e as verdades descobertas pela razão. A Era Medieval é o segundo grande período da história da filosofia, perdendo apenas para a filosofia antiga, abrangendo séculos. A patrística foi o primeiro período da filosofia medieval, que permaneceu até o século VIII. Durante 7 séculos, a filosofia esteve voltada para os ensinamentos dos homens da Igreja. Escolástica é um método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem, com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente da filosofia grega. Tomás de Aquino dizia que Deus era um motor maior que movimentava todo o mundo. Essa teoria é conhecida como motor imóvel. Santo Agostinho, dentre tantas coisas que dizia, pode-se citar o livre-arbítrio, onde as pessoas eram livres para fazerem tudo aquilo que quiserem. Contudo, cada escolha tomada tem uma consequência, em específico, onde a pessoa acertaria seus atos com Deus. O surgimento das universidades nasceram da iniciativa da Igreja Católica. As universidades, de certo modo, originaram-se como extensões dos colégios episcopais. Para funcionarem, precisavam ter a permissão do clero ou governo. Nelas apreciam o domínio das 7 artes liberais, que eram a base da educação da Idade Média. As universidades tiveram início no século VIII, como um tipo de associação de professores e alunos, que se unia para questionar as autoridades. A Universidade da França surgiu a partir de uma associação de professores, e a da Itália foi composta por alunos. As primeiras universidades que surgiram foram a de Paris, França, Bolonha, Itália, Oxford e Cambridge, Inglaterra. As universidades permitiam livre pensamento e ideologias. Nessa época existia a Faculdade de Artes, Medicina e Direito e Teologia. No campo da filosofia, os principais eram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. O primeiro defendia a razão e o mundo espiritual como superior, e o segundo afirmava que o homem não devia se apoiar na religião. Uma outra parcela ainda tinha seus estudos financiados por familiares mais ricos, ou membros da igreja ou do Estado. Na Idade Média, ler e escrever era um privilégio de uma estreita parcela da população composta por integrantes da igreja e comerciantes. Em situações em que o indivíduo não possuía condições para arcar com seus estudos, acabavam prestando serviços diversos para membros da população local.